que então, no dia 35... Olá pessoal, bem-vindos aqui para o canal Lucro Lúdico. Hoje a gente vai falar de uma ação com vocês que está na boca da galera, todo mundo está falando, e quem tem e quem não tem. Passou muita emoção nesse ano, inclusive nossos clientes que têm, tá? Mas passaram uma emoção boa. Vamos falar de VEG hoje aqui com vocês. Pessoal, rapidamente aqui, o que é a VEG? Tá? A VEG é uma empresa brasileira, fundada em 1961 em Jaraguá, em Santa Catarina. Tá? Ela foi fundada por um eletricista, um engenheiro e um administrador, e virou uma das maiores empresas de motores do mundo. Tá? Quais são os grandes produtos da VEG? Ela separa em 4 grandes famílias ali. Tá? Motores elétricos, energia e transmissão, ok? Tintas e vernizes e baterias, tá? Então, uma empresa que está muito voltada para a energia, a parte dessa questão de tintas, né, que é um remix ali, e muito focada na parte de sustentabilidade, tá? Uma empresa super SG, os motores são sustentáveis, são para indústrias que mexem com energia sustentável, as baterias são para carros, eles estão investindo muito, estou me adiantando aqui, né? Estão investindo muito em estações de recarregamento. Então, enfim, é uma empresa muito sustentável, tá? Vamos analisar um pouco aqui, vamos entrar mais a fundo no que é a VEG aqui com vocês. A VEG, pessoal, é uma ação que há 5 anos vem ali numa cotação alta, tá? Acima dos 40, ele sobe um pouquinho, cai um pouquinho. É uma empresa que há muitos anos vem bem porque é uma gigante aqui da Bolsa Brasileira, tá? Para vocês terem uma ideia, é uma empresa que nunca deu prejuízo. Então, assim, para quem é investidor, para quem entende, para quem acompanha, já ouviu falar de VEG e todo mundo sabe que é uma baita empresa. Então, por que a gente está falando dela aqui hoje? Por que a gente falou que ela deu emoção para quem é comprador? Se é uma baita empresa, existe há não sei quantos anos e nunca deu prejuízo, é comprar e esquecer. Pois bem, você não pode se esquecer de que mercado financeiro é muito um exercício de futurologia, né? É tentar entender o que está por vir ali. Então a gente está comprando ações esperando que elas valorizem e mais ainda que elas nos paguem em dividendo. A questão da VEG foi essa, tá? A empresa é maravilhosa, é uma baita empresa. Alô, VEG, eu quero ser sócio, eu quero ser da família. Mas tem essa questão de que no final de 24 e começo desse ano de 25, algumas coisas na conjuntura macroeconômica mudaram. E isso fez com que as ações dessem uma tombada. O que foi? A VEG é muito forte em exportação, para você ter uma ideia. A receita dela de exportação é maior do que a receita dela para o Brasil. Então, isso implica em receita em dólar, né? E muitas vezes dívida em dólar também, mas aí é uma outra questão. E aí a VEG começa a vender, então, para Estados Unidos, China e blá, blá, blá. Maior comprador de VEG, você que é um cara inteligente, por isso que você está aqui no canal, você já sabe que é Estados Unidos. O que aconteceu comecinho do ano? Tarifaço. Outra coisa, ninguém achava que o dólar ia cair, e o dólar caiu. Então, esses dois foram os grandes fatores para quem é do mercado, para esses grandes investidores institucionais baterem na ação e falarem: opa, 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 ela agora tá cara. Então, o cenário é esse, tá? Agora vamos aprofundar mais. Vocês conseguem ver aí na tela, pessoal, que em janeiro deste ano ela bateu quase R$ 58. E aí ela caiu e foi bater lá, foi buscar os 37. Então aqui mostra, né, o que a gente está falando, que nesse ano do começo para ali final do segundo tri, né, comecinho, meados do terceiro tri deste ano, a ação sofreu muito. E por que que agora ela está recuperando? Bom, ela está recuperando porque ela é uma baita empresa. Gente, eu já falei isso para vocês, a VEG é uma baita empresa, tá? E é um produto muito forte. É um produto muito bom e que a demanda não vai acabar. Eles são excelentes, eles estão muito na ponta dos cascos, eles estão ali na linha de frente, sempre buscando inovação. E o material é excelente, é um material que tem demanda sempre. Então, os motores são muito voltados para empresas de tecnologia, para empresas que vão precisar de motores sustentáveis.
as estações de carregamento, os motores para transmissão de energia renovável. Tudo isso tá na boca da galera, tá em voga, né? Tá no hype. E, de novo, os produtos são excelentes. Aí, o tarifaço, todo mundo tinha muito medo, né? Bom, o tarifaço vai taxar 100% os produtos da WEG. Não foi o que aconteceu. A gente está vendo que o tarifaço não foi tão agressivo quanto a gente esperava. E o dólar também não caiu tanto quanto se esperava. E a empresa é excelente, a gente vai falar dos números já já, e vocês vão ver também estratégias operacionais e financeiras para fazer com que a empresa não tomasse tanto prejuízo. Por exemplo, eles têm fábrica no México. Então, o que do Brasil é exportado para os Estados Unidos começou a ser produzido no México. Então, produz no México e exporta para os Estados Unidos. A tarifa é outra. Então, esse é um exemplo das inteligências ali envolvidas na WEG para fazer com que o tarifaço e a queda do dólar não fosse tão impactante assim. A gente está colocando alguns destaques aqui para vocês, então vocês estão vendo que a receita operacional líquida foi de 10,27 bilhões, tá? Com crescimento de 4,2% em relação ao terceiro tri do ano passado e uma leve alta de 0,6% em cima do segundo tri deste ano. Então, a receita vem aumentando. O EBITDA ficou em 2,28 bilhões, avançou 2,3% no ano contra ano, com margem de 22,2%. E o lucro líquido subiu 4,5% para 1,65 bilhão, mantendo uma margem líquida de 16,1%. Essa margem líquida é muito boa e ela é muito estável. Se vocês derem uma olhada aqui na nossa planilha, tá? Aqui foram as projeções que a gente fez do segundo TRI para o terceiro TRI, esperando os resultados da WEG e que a gente consegue projetar, usando esse número, uma receita líquida, né, para esse terceiro TRI. E a gente conseguiu chegar num número muito próximo, justamente porque a gente tem essa previsibilidade da margem, né? Então vocês conseguem ver que a gente projetou receita de 10,8 bi para esse trimestre, ela veio de 2,27 e que a gente teria um lucro líquido de 1,73 e veio 1,65. Então a gente fez projeções para a WEG aqui, ficaram um pouquinho abaixo do que a gente esperava, mas ainda assim é um super resultado. E aqui vai um resuminho do desempenho por segmento, tá? Para a gente conseguir quebrar isso e mostrar um pouco melhor para vocês o que está acontecendo aqui com a empresa. Então a gente tem um crescimento de 13% na receita, nos equipamentos eletroeletrônicos industriais, o que foi muito puxado para cima, com entrega de equipamentos de ciclo longo para setores como óleo, gás e mineração. A gente tem a geração, transmissão e distribuição. Aqui no Brasil, transmissão e distribuição continua forte, tá? Com entrega de transformadores e subestações, mas o segmento de geração eólica segue sem novos projetos. No exterior, o negócio de transmissão e distribuição, especialmente na América do Norte, continua firme, beneficiado pelos investimentos em infraestrutura, mas há oscilação em projetos de geração na Europa e na Índia. O terceiro segmento, motores comerciais e appliances, segmento com bom desempenho, principalmente no Brasil e na China, com crescimento das vendas para ar-condicionado, compressores e motobombas. Eles compraram a Volt, né, nesse ano, o que também ajudou a impulsionar as receitas, e tintas de verniz, crescimento constante e consistente, com destaque para tintas líquidas usadas no setor de óleo e gás. Então a gente vê de novo o setor de óleo e gás voltando a ser importante aqui para a WEG. A geração de fluxo de caixa também está muito saudável, tá? Se vocês olharem, a geração de caixa operacional foi de 4,2 bilhões. Agora aqui a gente vê na planilha deles, tá? Aquela também era, mas aquela estava com algumas projeções nossas. Essa a gente vai ver só o lucro por ação. Olha como o lucro por ação vem aumentando. Vamos pegar aqui um prazo longo, gente. Vamos pegar, por exemplo, ó, 2022, tá? 2022 era 0,21, ou seja, 21 centavos por ação. Hoje a gente está com 40 centavos por ação. Então, parece pouco, gente, mas é um crescimento grande, tá? Para coisa de 3, 4 anos aí. Então, a empresa sempre vem gerando mais valor para a gente que é acionista. E por que então? Que do dia 15 de agosto ela estava R$ 35,97
E hoje, gravando esse vídeo, ela fechou em 45 e deu 25% de lucro para o seu acionista. Bom, porque o mercado sabe que é uma baita empresa, o mercado sabe que o tarifaço não vai atingir tanta empresa assim, o mercado entendeu que o dólar talvez não despenque como ele iria despencar, esse momento de dólar fraco no mundo, talvez o dólar não seja tão fraco assim, e que é uma empresa incrível. Então é claro que o nosso Bovespa está batendo máxima atrás de máxima, tá? Mas muito importante essa questão de entender o cenário macro. Então, uma empresa que estava um pouco desacreditada, o pessoal entendeu que, na verdade, bateu demais, se assustou demais. E é uma ação, na minha opinião, para você ter para a vida, tá? Ah, sim, realmente, pô, de agosto para cá, 25%. Bom, tem gente que pegou, tem gente que não pegou. Clientes nossos não pegaram tudo isso, tá, gente? Eles saíram um pouco antes, a gente se arrepende, a gente falou para segurar. E essa é a nossa sensação aqui quando a gente fala de VEG. Pode comprar e segurar. Ela vai valorizar e ela vai sempre te dar um bom retorno. Tá legal? Obrigado por quem viu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre a gente fala, faz vídeo com a gente. Fala se vocês têm VEG, se vocês conheciam a VEG, se vocês venderam quando caiu, se vocês compraram agora. Falem aqui para nós. Deixem nos comentários, curte, compartilha, se inscreve e até o próximo vídeo.